Vamos a fazer. Uma coisa que fantástica que a gente vê nesse texto de 1 Pedro é que Pedro ele é totalmente prático naquilo que ele nos ensina. Ele fala de maneira prática para os nossos corações. Ele vai falar detalhe por detalhe de como fazer e sobre o que fazer. E o texto que nós lemos hoje ele não é diferente. Ele vai fazer a mesma coisa. Então vimos que o Evangelho ele é o fundamento em que nós somos agora, onde nós estamos. Nós somos uma nova criatura, renascida pelo poder do Espírito Santo. E isso nos faz herdeiros de Deus. Cristo é o fundamento sobre o qual nós vivemos. E Cristo é aquele que nos direciona, que direciona nossas vidas e nos faz abandonar os maus caminhos, abandonando os desejos malignos do nosso coração, fazendo que nós desejamos sempre andar com Deus em todas as direções. Por isso, nós fomos renovados pelo Espírito Santo, porque nós somos agora uma nova criatura. E esse Evangelho é justamente o que nos direciona, é o que direciona a minha vida. Cristo é a base fundamental para o meu viver. E como eu vou viver? Pedro agora vai nos falar sobre esse Evangelho que justamente nos direciona para o nosso relacionamento com o mundo. Como não poderia ser diferente, Pedro vai tratar aqui de questões bem difíceis, bem sensíveis ao nosso ver, mas dizendo que o Evangelho vai nos direcionar no nosso caminhar. E gostaria de tratar com os irmãos nessa manhã sobre o relacionamento com o cristão. O relacionamento do cristão com o mundo. A primeira coisa que Pedro vai falar aqui para a gente aqui, que o apóstolo Pedro nos dá, é sobre o viver no mundo. Como nós devemos viver no mundo. Ele vai mostrar que nós não somos deste mundo, ou seja, vivemos no mundo, temos responsabilidade com este mundo, mas não somos daqui. Nós somos peregrinos neste mundo. Aqui nós estamos e aqui não é nosso lugar. Então aqui nós somos, Pedro vai falar que, como ele já explicou antes para a gente lá no capítulo 1, que nós somos regenerados, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, temos uma herança que ela está sobre nós. Então nós agora vamos ver que nós não estamos nesse mundo, mas precisamos ter uma consciência de viver neste mundo. Pedro está dizendo aqui que você precisa estar diante de situações difíceis neste mundo, mas ser realmente um verdadeiro cristão. Nós precisamos ter esta consciência, que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Então, aqui na passagem, ele diz que esta não é a nossa casa, não é o nosso lar, mas vivamos na eternidade com Deus. E em Romanos 12, 1, estivemos estudando também no livro de Romanos, que lá no seu ensino doutrinário, Paulo vai falar que, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Do mesmo modo, Pedro vai escrever: amados, peço a vocês que, como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês. É basicamente a mesma coisa que eles estão falando, que como somos peregrinos e forasteiros nesta terra, Pedro vai dizer que se abstenha das paixões carnais. Se abster aqui dos desejos que são moldados por este mundo. Este mundo nos oferece várias coisas, mas nós precisamos nos abster desses desejos carnais, de qual o mundo tem nos oferecido, do que o mundo nos impulsiona a ir. Então nós precisamos rejeitar os caminhos deste mundo. E Pedro vai dizer que isto é uma guerra. Ele fala que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em nenhum momento Pedro está dizendo que vai ser fácil. Mas se somos forasteiros, nós temos que fazer, esse é o nosso dever. E ele vai continuar dizendo, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. A palavra aqui, exemplar, ela nos dá uma ideia de perfeição. Viver de maneira perfeita.
vivam de maneira perfeita. Pedro explica por que devemos viver dessa maneira exemplar, dessa maneira perfeita. Para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, por que eu devo viver de maneira exemplar neste mundo? Por que eu devo buscar uma atitude perfeita? As boas obras que nós fazemos neste mundo? Para refletir a glória de Deus e levar o cristão, o não cristão, a conhecer a glória de Deus. É através da nossa vida, das boas maneiras, de viver essa vida perfeita, que nós vamos levar o não cristão a ver a glória de Deus em nossa vida. É isso que Pedro está dizendo, é isso que ele está querendo falar. Porque eu vivo dessa maneira exemplar? Por que eu tenho que viver isso? Para justamente que as pessoas observem as boas obras em nós, para que elas possam observar Deus através da minha vida, através das minhas boas obras. E olha o que ele diz, que devemos fazer isso mesmo, quando eles os acusarem de malfeitor. Mesmo quando as pessoas te acusam de você estar fazendo mal, você precisa fazer isso. Devemos viver de maneira exemplar, mesmo quando somos acusados de praticar o mal. Pedro está dizendo que o cristão deve se relacionar com o mundo buscando o exemplo de Cristo, buscando viver uma vida de perfeição, para que as pessoas possam ver a Deus através de nós, para que as pessoas vejam a glória de Deus em nossas vidas. Do verso 13 ao 17, Pedro vai falar sobre o relacionamento cristão com as autoridades. Olha o que ele diz no verso 13. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja rei como soberano. No 14 ele continua, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor do que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao rei. O que Pedro está querendo dizer aqui está muito claro. Ele está dizendo que nós devemos fazer a vontade de Deus, nos sujeitando a toda autoridade humana. Quer dizer, então, que eu preciso ser submisso a toda autoridade constituída? Sim, você precisa ser submisso a toda autoridade constituída. Mesmo quando esta autoridade não é boa, mesmo quando essa autoridade é injusta, mesmo quando essa autoridade que leva a nação por caminhos ruins, sim, mesmo quando isso acontece, você precisa ser submisso às autoridades. A nossa atitude deve ser de submissão. Mas aí talvez vocês me perguntem, existe alguma exceção? Sim. Existe algum momento em que eu possa desobedecer a essas autoridades? Sim, existe. Quando essa autoridade for totalmente na direção oposta daquilo que Deus disse. Nós podemos ver alguns exemplos bíblicos para ficar mais claro. Lá no livro de Êxodos, conta a história do nascimento de Moisés. O rei do Egito, naquele momento, ele deu uma ordem para as parteiras matar todo menino que nascesse homem. Isso está lá em Êxodo 1,15. E diz assim, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes mandou, que haviam ordenado para elas. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. As parteiras não obedeceram à ordem desse rei. Elas não obedeceram, elas foram temente ao Senhor.
E o que aconteceu com essas parteiras? Deus foi bom com a parteira. Lá no verso diz que Deus foi bom para as parteiras. O povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu família. Não sei se vocês sabem, mas as parteiras naquele momento eram mulheres que não podiam ter filhos. E a atitude que elas tiveram, elas eram estéreis, elas passaram a ter filhos. Então Deus ainda abençoou essas mulheres. E temos mais um outro exemplo de Daniel 6, onde nós vimos que o rei daquela época assinou um decreto falando que toda adoração só poderia ser feita a ele, não poderia ser feita a outro Deus. Ele proibiu a adoração a qualquer outro Deus. Mesmo assim, Daniel continuou orando, adorando a Deus todos os dias. E por causa disso, ele foi jogado nas covas dos leões. Mas Deus o livrou dessa cova. Deus, pelo contrário, Daniel depois ele se tornou muito importante lá naquela terra onde ele estava. Ele viveu todo o cativeiro babilônico ali naquele momento. E nós fomos pesquisar, temos várias outras histórias mostrando como nós devemos ser submissos a Deus e em momentos que essas governantes, autoridades fazem coisas contra a palavra de Deus, nós devemos obedecer a Deus e não a essas autoridades. Mas essas autoridades, quando proíbem alguma coisa contra o Evangelho, nós não devemos ser obedientes à autoridade. Nós, como cristãos, precisamos ser submissos primeiramente a Deus, obedecendo a Deus em todos os momentos. O próprio Jesus ele é um exemplo de obediência a essas autoridades. Jesus foi acusado injustamente, Jesus foi açoitado injustamente, ele foi penalizado injustamente, ele foi morto injustamente. E o que ele fez? Ele agiu em submissão a essas autoridades governamentais daquele tempo. Então, precisamos fazer a mesma coisa que Jesus fez. E como devemos fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? É uma coisa muito difícil de fazer. Pedro diz: vivam como pessoas livres. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos do Senhor. Vivam como servos do Senhor. É isso que Pedro está falando. E ele ainda vai completar dando 4 formas de fazer isso. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus. Honrem o rei. São 4 atitudes que nós precisamos de fazer. Tratar todo mundo com respeito, não sendo desrespeitoso com ninguém. Nós devemos tratar todos com respeito. Amar o meu irmão, amar o meu próximo. Demonstrar todo o amor que nós temos por este irmão. Isto é um sinal do Evangelho. Isto é um sinal que Deus habita em nós. Temam a Deus e honrem ao Rei. Do verso 15 ao 25, Pedro vai falar sobre o relacionamento do cristão com os patrões. E ele diz lá no verso 18: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Trazendo essa palavra servo para o nosso contexto, nos dias de hoje, poderíamos trocar essa palavra de servo por empregados. Pedro está dizendo que nós devemos, como empregados, nos submeter aos nossos patrões. Nós devemos fazer isso mesmo quando esses patrões não são bons para conosco. Mesmo quando esses patrões são maus, nós devemos nos submeter. Eu devo me submeter ao meu patrão, mesmo que ele seja mau. E Pedro responde por que ele faz isso. Por que nós devemos fazer isso? Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado, por isso vocês o suportam com paciência.
Se, entretanto, quando praticarem o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para com que vocês sigam seus passos. O nome de Deus é glorificado quando você obedece à palavra dele, quando você se submete ao seu patrão, mesmo quando ele é mau. A palavra de Deus é adorada nesse momento. Nós devemos suportar o sofrimento, mesmo que seja injusto. Pedro diz que nós somos chamados para sofrer injustamente. Ninguém falou que ser crente é fácil. Nós vamos sofrer neste mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. E Pedro vai dizer aqui que, sim, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é um chamado de sofrimento. Por isso que Jesus disse que aquele que viria após ele teria que pegar a sua cruz e carregar. O caminho de cruz não é um caminho de alegria, é um caminho de tormenta, é um caminho de dor. Carregar a cruz é ter o Cristo como nosso exemplo. Cristo deve ser o nosso maior exemplo a ser seguido. E, de maneira mais detalhada, Pedro, quando vai explicar sobre isso, ele fala que por que devemos ser submissos a Ele. E ele dá o exemplo de Cristo. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas de vocês foram sarados, porque você estava desgarrado como ovelha, agora, porém, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Este é o exemplo que devemos seguir. Quando insultados, não devemos revidar. Quando sofremos, estivermos sofrendo alguma coisa com alguém, não devemos fazer ameaças. E quando necessário, nos entregar àqueles que nos julgam. Antes, nós estávamos perdidos. Antes nós estávamos afastados. Nós estávamos longe. Antes nós seguíamos o desejo de nossa carne. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mas, uma vez que fomos regenerados, uma vez que fomos feitos filhos de Deus, uma vez que somos herdeiros, e que Cristo é essa pedra fundamental, eu abandono o caminho do mal. Eu abandono o desejo do mal e sigo o caminho do bem, sigo o amor de Cristo. Eu devo ser um exemplo de Cristo, mesmo nos momentos de injustiça, mesmo em momentos de falsas acusações. Nós não devemos revidar quando somos insultados, quando não devemos fazer ameaças, quando sofremos alguma coisa, quando nos perseguem, porque agora nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós somos alguém que foi alcançado pelo amor de Deus. Eu era uma ovelha desgarrada, agora não sou mais. Agora estou debaixo das asas do pastor e bispo. Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Nesse texto, Pedro vai nos exortar a vivermos como peregrinos e estrangeiros neste mundo, honrando a Deus em todas as circunstâncias que nós viemos a passar. Ele nos lembra que nós somos chamados a seguir os passos de Cristo. Cristo sofreu injustamente por nós, deixando-nos um exemplo de como devemos nos responder a esses sofrimentos que nós sofremos, a essas injustiças. Nós somos chamados a viver vidas santas, exemplares, brilhar como luzes neste mundo escuro.
Nossa luz precisa brilhar neste mundo. Devemos refletir a esta glória de Deus em todas as nossas ações, palavras, atitudes, que nós possamos ter sempre, mostrar a Deus para outras pessoas através de nossas vidas. Nós somos chamados a suportar esse sofrimento com paciência e graça, assim como Jesus Cristo fez. Não se importar com as injustiças que nós vamos enfrentar, nós podemos confiar sempre em Deus, que Ele é o nosso juiz, e sempre entregar as nossas vidas a Ele. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. É isso que Pedro está falando que nós devemos fazer. Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir. Esta é a nossa função neste mundo. Nós devemos sempre buscar oportunidades nesta vida para servir a outros, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas, passando por dificuldades também. Que o nosso testemunho, que nós possamos ter um testemunho vivo do amor de Cristo por nós. Que possamos sempre lembrar dessas palavras de Pedro e colocar essas palavras de Pedro em prática em nossas vidas. Que nós possamos realmente viver como os peregrinos nesta terra, estrangeiros nesta terra, honrando a Deus em todas as coisas e seguindo o seu espaço, mesmo em meio às adversidades. Que o Espírito Santo nos capacite a viver vidas que glorifiquem a Deus. E que a nossa vida realmente possa atrair as pessoas para o amor de Deus. O amor e a graça que Deus tem por nós. Que a paz de Deus esteja com nós, no nosso entendimento, guardando os nossos corações e mente em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tem colocado, Pai querido, pessoas em nossas vidas que possam nos orientar na Sua palavra, como essa carta de Pedro, Pai querido, que tem nos dado orientações de como viver neste mundo, viver como forasteiros e peregrinos neste mundo, que nós possamos realmente se abster, ó Pai querido, das paixões carnais, que nós possamos fazer diferença neste mundo, ó Pai querido, mesmo em meio às adversidades que nós venhamos a passar, em meio às dificuldades, que nós possamos ser exemplo para outras pessoas, que outras pessoas possam realmente ver a Sua glória através de nossas vidas, ó Pai querido. Que nós possamos estar sempre obedecendo a Sua palavra, para que nós possamos ser perfeitos e seguir os passos de Seu Filho, Jesus Cristo, aquele que se entregou naquela cruz por nós, mesmo nós não sendo merecedores de nada, ó Pai querido. Através daquela entrega do Seu Filho na cruz, nós passamos a ter vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai querido, que o Senhor continue nos abençoando essa igreja nesta localidade, e que nós possamos fazer diferença aonde nós estivermos, em todos os locais onde nós estivermos, que as pessoas possam ver a Sua glória através de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.